que eu botei? Então, boa noite a todas e todos. Vamos dar início ao nosso projeto Estreitando Laços aqui da escola classe Beija-Flor. E a gente está retomando esse projeto, esse semestre, né? Esse projeto ele funciona semanalmente, é um projeto de estudo da comunidade, para a comunidade aprender, trocar as experiências. A gente teve aqui já com a gente Terena, o Jonas Brant, muita gente assim que apoia, né, a nossa comunidade. E hoje, especialmente, para iniciar esse semestre, a gente fez esse convite para a deputada Arlete Sampaio, que ela é presidente da Comissão de Saúde e Educação da Câmara Legislativa do DF. E aí ela aceitou esse convite, então a gente está muito feliz, né, dela ter aceitado, para trocar aí um pouco com a gente, falar um pouco sobre essa questão aí dos protocolos de segurança, de como a gente pode viver melhor, né, dentro desses protocolos aí, e também a comunidade depois vai poder fazer as perguntas, tá? Então, bem-vinda, deputada. Agradecemos. Boa noite, Luana. Boa noite a todos os professores da escola classe Beija-Flor. É uma honra muito grande para mim ter sido convidada para falar com vocês hoje. Como presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Legislativa, a gente tem acompanhado a situação da pandemia aqui no Distrito Federal, a gente tem acompanhado a situação da pandemia no mundo, no Brasil, e, portanto, é muito importante falar sobre esse tema tão importante para o Brasil hoje, não é? Pela quantidade de vidas que já foram ceifadas pela pandemia, essa se torna uma questão extremamente relevante da gente discutir. Então, estou às ordens. Quando vocês quiserem, a gente pode começar. Obrigada. A gente vai começar com um verso. Normalmente, a gente faz as nossos Estreitando Laços, assim, começando com um verso. E aí tem um verso aqui do Paulo Freire. Ele fala assim: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. Então, vamos dar início, né? Aí é com você, deputada, pode falar. Pois não. Primeiro, dizer que foi muito acertado esse verso do Paulo Freire, porque nós estamos na semana em que o Paulo Freire, no dia 16, completaria 100 anos. Então, nós estamos no centenário do Paulo Freire, inclusive nós vamos fazer, no dia 16, uma audiência pública para debater sobre Paulo Freire, né, sobre toda a importância do Paulo Freire para a educação brasileira, né? Então, quem quiser participar pela TV Web, ou então pelo meu Facebook, pode acompanhar essa audiência pública, né? Começará às 19 horas. E vamos lá. Então, eu devo falar sobre a pandemia, né, sobre as medidas de restrições que precisam continuar acontecendo. Então, vamos lá. Primeiro, lembrar que esse coronavírus é um vírus da família do coronavírus, e é chamado novo coronavírus, porque realmente ele é um novo coronavírus. Né? E ele foi detectado pela primeira vez, pelo menos ele foi informado ao Ministério, à Organização Mundial de Saúde, pela primeira vez pela China, em casos que aconteceram na cidade de Wuhan, na China. Depois, rapidamente, esse novo coronavírus se espalhou pelo mundo, acometendo cerca de 200 países de todo o mundo. No ano passado, 2020, ele foi considerado pela Organização Mundial de Saúde uma pandemia, justamente porque estava espalhado, né, por inúmeros países do mundo inteiro. E é uma doença é um vírus extremamente contagioso, né, altamente contagioso, e letal, mas que não tem uma letalidade tão alta, mas é letal, desde que não se tome as medidas necessárias de precaução para evitar a contaminação. Então, no Brasil, nós demos o azar
de que esse vírus aparecesse num momento muito difícil da saúde pública brasileira, desde a emenda constitucional 95, que congela os gastos públicos da saúde, educação, assistência social, das políticas públicas em geral. Nós tínhamos uma fragilização muito grande do SUS, do Sistema Único de Saúde. E é nesse momento, então, que nós temos a chegada do vírus aqui no Brasil. O governo brasileiro demonstrou total descaso, né, com a pandemia, não criando as condições para que o Ministério da Saúde pudesse exercer o papel de coordenação técnica, política e administrativa para combater essa pandemia. E por isso nós temos aí uma situação dramática, porque o Brasil é o terceiro país do mundo em número de casos, né, e o segundo país no mundo em número de mortes. Só perde para os Estados Unidos. E aqui no Distrito Federal nós temos também uma situação difícil, não é? Porque nesse momento nós temos uma situação mais ou menos estável em vários países, vários estados brasileiros, mas aqui em Brasília não, nós estamos ainda com crescimento da contaminação. Esse crescimento é medido por um índice que a gente chama de RT. Quando o RT é maior que 1, significa que o vírus está circulando. Quando o RT é menor que 1, significa que há um certo controle da pandemia. E no momento, o RT do Distrito Federal está acima de 1. Então, significa dizer que a gente está numa situação de ainda expansão da contaminação pelo vírus. Foi um fato inédito no mundo que um vírus totalmente desconhecido da própria medicina possa ter propiciado aos cientistas, aos pesquisadores, a construção, né, de vacinas para controlar essa pandemia. Em geral, uma vacina, para ser liberada, ela demora mais ou menos 5 anos. Desde a sua produção, aos seus testes, etc. e tal, bababá. E dessa vez nós tivemos vacinas que foram produzidas e utilizadas em 1 ano, né? Então, esse é um feito inédito na história da medicina no mundo, né? Então, se percebe claramente que a solução para a pandemia, além de todos os cuidados sanitários, é a vacina. A vacinação é fundamental para o controle da pandemia. E é esse o motivo pelo qual a gente está tendo aí uma certa contenção da transmissão do vírus por conta da vacinação que nós já alcançamos no Brasil. E aqui no Distrito Federal, mais de 50% das pessoas, 60 e poucos por cento das pessoas que já receberam pelo menos a primeira dose, e em torno de 33% das pessoas que receberam a primeira e segunda dose, né? Então, nós temos uma situação em que muitas pessoas já se vacinaram, muitas pessoas já receberam pelo menos a primeira dose, e por isso a gente está tendo ainda uma certa, digamos assim, contenção dessa transmissão. Mas o que se sabe é que não basta a gente se vacinar. Somente quando pelo menos 75% da população estiver imunizada com as 2 doses, é que nós vamos ter, de fato, uma certa quebra nessa cadeia de transmissão do novo coronavírus. Enquanto se torna lento o processo de vacinação, o que a gente vê é o surgimento de novas variantes do vírus. Quer dizer, aquele vírus original que foi detectado lá na cidade de Wuhan, hoje já tem várias variantes. A variante do Reino Unido, a variante da África do Sul, a variante de Manaus, né? E agora essa variante indiana, que chama variante Delta, que está assombrando o mundo e que está fazendo com que, por exemplo, nos Estados Unidos, nós tenhamos hoje um número de casos enormes em função da variante Delta. Aqui no Distrito Federal, a variante Delta já contaminou em torno de 300 e poucas pessoas, e 7 pessoas já morreram por conta da variante Delta, né? Então, é uma preocupação enorme. Então, não basta a gente
ter se vacinado, é preciso que mais gente se vacine. Infelizmente, nós estamos vendo aí também essa campanha da não antivacina, né? Várias pessoas que se recusam a se vacinar, inclusive professores e professoras, que se recusam a se vacinar e que representam um perigo para si mesmos, né? Porque elas podem ser contaminadas, como também para os outros. Então, a opção de se vacinar é uma opção de respeito à coletividade, respeito à sua própria saúde, mas também respeito à saúde da coletividade, porque somente, como eu já falei, 75% das pessoas vacinadas, imunizadas com as 2 doses, é que a gente vai começar a ter realmente uma contenção, né, da cadeia de transmissão do vírus. O Brasil fez 2 experiências interessantes. Uma experiência uma cidade paulista serrana, né? E que vacinou 95% das pessoas com a vacina Coronavac. E representou uma queda de 96% do nível de transmissão, 90 e tantos por cento do nível de internação, etc, etc, etc. Nenhuma vacina é 100% segura, nenhuma. Nem a vacina considerada, digamos assim, a mais importante das vacinas, todo mundo só quer tomar ela, né? Que é a vacina da Pfizer, ela tem também uma exceção, né, em torno de 95% de eficácia geral, mas a eficácia depende da resposta imunológica de cada indivíduo. Então, mesmo a pessoa vacinada, ela pode se contaminar. A vantagem é que, se ela se contaminar, ela vai ter um quadro leve. Ela provavelmente não precisará de ir para UTI, não precisará de ser internada, mas ela pode se contaminar. E com a variante Delta, isso é mais grave ainda, porque a pessoa pode se infectar mesmo tendo sido vacinada e pode ter um quadro moderado, né? Pode, inclusive, precisar de internação. E isso é uma coisa que é preciso a gente observar, né? Não é porque eu estou vacinada com as 2 doses que eu devo relaxar nas medidas de restrição. Todas as pessoas, mesmo estando vacinadas com as 2 doses, devem usar máscara, devem higienizar as mãos frequentemente, quer seja com água e sabão, quer seja com álcool gel, né? Deve evitar aglomerações, né? Deve manter o distanciamento social. Isso é fundamental para que a gente não se contamine, para que a gente possa, de fato, assegurar, né, digamos assim, a nossa própria proteção e a proteção das outras pessoas. Uma coisa que está acontecendo, particularmente a partir dessas novas variantes, e particularmente pelo fato da vacinação, até o momento, no Brasil, por exemplo, ela só conseguiu atingir as pessoas acima de 18 anos, agora que começa a reduzir a faixa etária, né? Amanhã, em Brasília, já vão ser vacinadas as pessoas de 14 e 15 anos, né? Mas a única vacina que até o momento foi testada positivamente para essa faixa etária é a vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer está autorizada a ser usada a partir de 12 anos de idade e agora eles estão fazendo o teste nos Estados Unidos para reduzir essa faixa etária até de 5 a 11 anos, mas ainda não foi autorizado pelas autoridades sanitárias dos Estados Unidos. Então, a única vacina que eles podem tomar é a vacina da Pfizer. Então, a gente está vendo agora, né, que 14, 15 anos já vai melhorando, inclusive para o pessoal do ensino médio, né, nos últimos anos do ensino fundamental, já vai começar também a imunizar essas pessoas. Mas, objetivamente, a gente tem observado, inclusive aqui no Brasil, o crescimento de casos de crianças e adolescentes. Esse crescimento é da ordem de 33% e aumentou mais agora nesse segundo semestre. E ele tem duas motivações. Uma é que existe, de fato, um crescimento do número de casos, né, um crescimento do número de casos de pessoas infectadas em relação ao período anterior, mas também tem uma medida relativa, porque na medida em que as pessoas mais idosas não estão sendo contaminadas, proporcionalmente pesa mais essa infecção por parte de crianças e adolescentes. Mas há um crescimento nominal real do número de casos
de crianças e adolescentes que vêm sendo contaminados. Como nós estamos aqui no Distrito Federal no momento de reabertura presencial das aulas, nós decidimos aqui na Câmara Legislativa propor a constituição de um comitê de monitoramento coordenado pela Comissão de Educação, Saúde e Cultura, mas do qual participam o Sindicato dos Professores, o Sindicato do pessoal da administração escolar, a Defensoria Pública, participa a OAB, né? E a UBS, o Observatório de Educação da Universidade de Brasília, não é? E esse comitê, o Conselho de Saúde também participa. Então, esse comitê tem feito visita em várias escolas para acompanhar justamente o cumprimento dessas medidas restritivas, né? Dessas medidas sanitárias. E a gente tem observado a dificuldade que tem a Secretaria de Saúde de suprir determinadas lacunas, né? No próprio protocolo que eles haviam pensado. Nós fizemos reunião com a Secretaria de Educação. Existe hoje na Secretaria de Educação uma pessoa que é o ponto focal com quem nós dialogamos diariamente, né, para justamente falar das observações que a gente tem. A gente constata as dificuldades que tem a Secretaria de Saúde de suprir as escolas de equipamento de proteção individual suficientes, né, de ter pessoal da área de limpeza, né, que possa assegurar uma efetiva higienização da escola entre uma turma e outra. A gente tem observado dificuldade, inclusive, de professores, né, da quantidade de professores que já podem estar em aula presencial. O sindicato havia conseguido uma negociação importante com a Secretaria de Educação para que os professores só voltassem à sala presencialmente depois de 15 dias passada a segunda dose. Agora, recentemente, o governo mudou essa regra, né? Então, a gente está procurando o tempo todo suprir a deficiência. A gente vê deficiências com relação ao transporte escolar, né? A gente vê a deficiência do ponto de vista das escolas terem clareza de caso aconteça algum professor, algum funcionário, algum estudante que tenha sintomas, algum sintoma que possa pensar em que seja Covid, a quem eles devem recorrer, né? Havia sido prometido que cada escola deveria ter uma unidade básica de saúde de referência. Isso não está funcionando plenamente para todos os lugares, e a gente está o tempo todo fazendo esse diálogo para fazer com que a gente possa ter mais segurança, né, para que as aulas presenciais não representem um problema, né? No próximo dia 20, nós vamos fazer uma reunião do Comitê de Monitoramento com vários especialistas para a gente discutir, porque até o momento, nós temos casos de contaminação em torno de 100 e poucas escolas, né? E a gente quer acompanhar primeiro se há algum caso, 103 escolas precisamente, a gente quer acompanhar se há algum caso grave, se há algum caso de internação hospitalar, e qual é a nossa expectativa de expansão, né, dessas contaminações, para que a gente possa acionar tanto a Secretaria de Saúde quanto a Secretaria de Educação em relação a isso. Então, no dia 20, nós faremos, então, essa reunião do Comitê de Monitoramento com esses especialistas, né? Bem, então é isso, né, que eu queria falar para vocês. Estou à disposição se vocês quiserem fazer perguntas. Grata, deputada. A nossa escola, a gente fez um comitê local, né, que, na verdade, o governo tinha pedido, a Secretaria de Educação pediu para cada escola fazer um comitê, isso no começo ali da pandemia. Então, a gente criou um comitê com todos os segmentos, né, da nossa comunidade representado nesse comitê, e a gente fez um plano de contingência, a gente reorganizou, né, baseado nele que a gente reorganizou essas atividades escolares agora, né, voltando no presencial. Então,
a gente também tem alguns representantes aqui do comitê, né, desse comitê da escola, porque cada escola deveria ter, mas depois não foi levado, mas a gente continuou fazendo reuniões semanais, né, discutindo qual e conhecendo. Eu acho que uma coisa da nossa comunidade assim boa é que a gente foi tendo palestra para conscientizar a nossa comunidade das questões mais importantes, né? E eu até tenho quatro coisas, né, que a gente hoje sabe que são fundamentais, que é essa coisa da ventilação na sala de aula. Então a gente cortou as portas na metade e aí a gente deixa uma maior ventilação, porque a gente sabe que as escolas públicas, né, de Brasília são antigas, né, e tem essa questão da ventilação que às vezes não é legal. Então a gente cortou as portas, aí ficou metade. E a outra coisa que a comunidade também está financiando para os servidores terceirizados, máscara PFF2, né, porque são mais também adequadas. E as atividades também desse comitê, que a gente viu, as atividades têm que ser mais ao ar livre. Então, as atividades pedagógicas que os professores estão sugerindo, né, e as professoras, são mais atividades assim. E diminuir a quantidade de crianças. Então, a gente está fazendo metade, né, também. Então, uma coisa que a gente está funcionando bem, né? Mas eu gostaria que a Cíntia, né, é a nossa representante do comitê da escola, e ela podia falar um pouquinho aí, né, desse processo do comitê também, continuar nossa campanha. Oi, Arlete, boa noite a todas, boa noite a todos. Então, primeiro eu queria agradecer, é uma oportunidade a gente ter uma pessoa com tanto compromisso com a saúde, com a educação como você, Arlete. É realmente uma oportunidade que a nossa comunidade está tendo de, né, compartilhar todo esse conhecimento que você trouxe e também fazer algumas sugestões, né, que para a gente tem sido uma batalha. Essa questão mesmo da conexão entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, nós sofremos desde o primeiro dia, porque a orientação era de fazer rastreamento, fazer testagem, e nós orientamos a comunidade que, se tivesse qualquer sintoma, né, que não mandasse a criança para a escola e que buscasse unidade de saúde. E eles receberam porta na cara, né? A nossa comunidade não teve a devida retaguarda. Quando apresentava qualquer sintoma, tinha que voltar para casa, tomar analgésico e esperar piorar, né? Então, assim, nós tivemos que desenvolver planos individuais, ou eu vou dizer plano comunitário, porque eu acho que o que a gente tem feito lá na nossa escola é um pouco tentar com a comunidade a gente combinar, evitar aglomerações, né? E fazer um plano meio que comunitário, porque as pessoas estão comprometidas em não encaminhar as crianças com sintomas para a escola, estão comprometidas com o uso de máscara e estão comprometidas aí com essa necessidade, né, de ter um plano individual, já que o GDF e o governo federal estão torcendo pelo vírus, né? Então, assim, nós temos uma comunidade que realmente tem sido exemplar nesse trabalho, com pequenas exceções, a gente tem uma coisa ou outra para ajustar, mas que, assim, no geral, essa comunidade é muito interessante. Mas, assim, voltando à questão, além da retaguarda que a gente sentiu muita falta, o educador social, que nos daria bastante suporte, né, já que nós precisamos orientar as crianças para o distanciamento social e etc., ele só veio a primeira hoje. Nós estamos há quase 2 meses, né, de atividades, e hoje nós recebemos a primeira educadora social, o que é um grande prejuízo, né, para que as atividades ocorram com mais segurança. Nós também estamos fazendo campanha com a própria comunidade, já que os EPIs, né, as máscaras, elas não foram fornecidas.
e a gente tenta fazer uma campanha fraterna solidária para que toda criança também tenha a máscara PFF2. Mas a gente não quer, com isso, eximir o GDF da responsabilidade de fornecer os EPIs para os trabalhadores e até para as crianças, que não têm condições de ter uma máscara de melhor qualidade. Né? Nós não queremos eximi-los dessa responsabilidade. Ao assumir essa campanha fraterna, a gente faz, né, numa visão realmente fraterna, realmente comunitária. Mas nós gostaríamos de levar adiante a nossa reclamação de que o GDF iniciou os processos de retorno sem tomar os devidos cuidados. Então, assim, essas são as questões que eu gostaria de dizer que a gente vem enfrentando lá na escola e, se possível, nós gostaríamos, né, que eu te chamo de você, mas... É você mesmo. São anos de convivência, então eu tenho intimidade para te chamar de você, mas fica até sem graça, porque sei que é uma autoridade. Não, nada disso. Você tanto mesmo. Autoridade médica como autoridade pública, mas, assim, o que a gente queria registrar nessa nossa fala é que a comunidade está mobilizada, está esclarecida e sabe que o GDF tem sido ausente nos compromissos que deveria ter assumido. E aí, se possível, nós gostaríamos de ver de que forma a gente pode levar adiante essas questões que eu coloquei. Obrigada, boa noite. Desculpa a demora. Boa noite. A Cíntia, nossa representante aí do comitê aqui da escola, e ela vai, né, e olha, orienta, e chega no comitê e fala. Obrigada, Cíntia, pela fala. E a Michele, acho que quer fazer uma pergunta, né, Michele? Michele é professora da escola, né, professora da educação infantil também. Boa noite, gente. Eu quero reiterar a fala da Cíntia com relação à necessidade de educador social. Eu penso assim, não só na saúde com relação à contaminação da Covid, mas a saúde emocional das crianças que não estão podendo vir para a escola, porque são crianças com necessidades especiais, e estão ficando em casa. Nós temos na nossa escola o caso de professoras que, consternadas com essa situação, têm acolhido as crianças sem ter esse suporte do educador social. E aí eu me preocupo porque a professora acaba adoecendo, né? Ela precisa realmente se dividir, ela quer atender, quer acolher, mas realmente algumas crianças especiais precisam de um suporte, de um auxílio. E o que acontece? A grande maioria das nossas crianças são crianças oriundas das regiões de Itapuã, Paraná, Trechos, né, Varjão, ou seja, elas já estavam antes sem acesso às aulas virtuais, por não terem dispositivos, não terem acesso à internet, e agora que as aulas voltaram, essas crianças especiais continuam fora da escola. Então, é algo assim que eu quero pedir, endossar a fala da Cíntia. Como professora aqui, as colegas também podem dizer, mas eu penso que essa questão do educador social é grave, é gravíssimo, porque a criança especial ela está excluída mais de uma vez, né? Ela fica à margem porque tem necessidade especial e porque a criança que também vem está em situação de vulnerabilidade social. Então, eu estou muito preocupada e às vezes fico sinceramente revoltada com isso, com essa falta de cuidado. Professores vacinados e educador social só depois que a aula começa. Então, muito triste com isso. Essa é a minha fala, tá? Obrigada. Agradecemos, Michele. Tem mais alguém que queira fazer alguma colocação, uma contribuição, pergunta? Eu queria saber, a Rita está falando, eu queria saber quantos profissionais
ainda não estão totalmente imunizados lá na 316. E também da deputada saber, em relação ao geral, como é que está a vacinação dos profissionais da educação. Você podia repetir a pergunta? Eu não entendi direito. Oi, deputada, aqui é Vitor Sarma. Inclusive, eu sou lá de Salvador, conheço a sobrinha Roberta Figurato. E, enfim, é o seguinte, parabéns pelo trabalho. Eu sou pai de uma criança que acabou de entrar, Benjamin, e eu não sei, por exemplo, ele não está indo presencialmente, mas eu queria saber como é que está a vacinação em geral dos profissionais de educação aqui no DF, né? Se já foram imunizados totalmente. Eu me lembro que estavam priorizando, estavam na fila, né, de prioridade. Mas se isso já foi finalizado, como é que está essa situação? Ok. Posso responder? Ou tem mais alguém? Tem mais alguém? Okay. Se não, eu posso responder, então. Posso ir, então, né? Sim, sim. Então, primeiro, quero parabenizar a escola pela constituição do Comitê Local de Monitoramento. E esse trabalho, em conjunto com a comunidade, é fundamental. Essa conscientização das pessoas, para que elas também possam levar a sério as medidas de restrição. Isso é fundamental, porque a escola não é algo que seja a parte da comunidade. Ela integra a comunidade, né? Então, é fundamental que esse comitê funcione. Parabéns à Cíntia, aí, que é a interlocutora desse comitê. Bem, eu acho que essa questão das máscaras, nós já levamos à secretária de Educação. Nós vamos solicitar uma nova audiência com ela na próxima semana, depois da reunião com os especialistas, e a gente vai reiterar novamente essa questão. A necessidade de fornecimento de equipamentos de proteção individual, sobretudo as máscaras de qualidade, e do tamanho adequado, né? Porque tem ido máscaras grandes para crianças que são pequenininhas. Então, máscaras adequadas para os nossos alunos. Segunda coisa, essa questão do educador social é uma verdade para quase todas as escolas. Muitas escolas, inclusive, hesitavam em retomar as aulas presenciais porque os próprios educadores sociais não estavam ainda em condições de participarem presencialmente das aulas, né? Então, isso que você falou é muito importante, quer dizer, até agora você tem um educador social aí, a gente pode levar essa questão específica da escola Classe Beija-Flor para que a secretária possa providenciar que haja educadores sociais para acompanhar os estudantes aí, né? Essa questão da vacinação dos professores, aqui em Brasília, nós tivemos uma possibilidade de vacinar quase todos os professores. Eu falo quase todos, porque há professores que se recusaram a vacinar-se. Mas todo mundo que quis se vacinar teve a oportunidade, tanto pela faixa etária, né, inicialmente com as vacinas que vieram primeiro, depois com a vacina da Janssen, que é uma dose única, a imensa maioria dos professores foram vacinados. Mas a gente tem conhecimento de professores e professoras que se recusaram a vacinar-se. Inclusive, nós abordamos essa questão com a secretária de Educação, porque, do nosso ponto de vista, não deveria haver nem professor, nem profissional de educação que não se vacinasse, né? Todo mundo devia se vacinar por um respeito à coletividade. Mesmo que a sua convicção individual seja contra a vacina, mas em respeito à coletividade, ele tinha que se vacinar. Então, a gente tem conhecimento de professores que falam na classe que não me vacinei, não vou vacinar, não acredito em vacina. Imagina que educação ele pode passar para os seus estudantes, né? Então, a gente vai voltar a falar sobre isso, né? A gente tem reiterado essa discussão com a Secretaria de Educação, porque é preciso que alguma atitude seja tomada em relação a esses professores que se recusaram a vacinar-se, assim como os demais profissionais da educação, né? Eu penso que essa é uma questão muito séria. Em alguns países, por exemplo, eu vou citar o exemplo da França.
o presidente francês determinou que tinha profissionais de saúde se recusando a se vacinar. Então, ele colocou a seguinte medida: se até o dia 30 de setembro todos não se vacinarem, quem não se vacinou vai ser, digamos assim, exonerado, né? É uma medida drástica, mas foi assim que fez funcionar, que todos pudessem efetivamente se vacinar, né? E a gente está vendo que nos países, sobretudo nos Estados Unidos, a imensa da maioria das pessoas que estão se infectando são pessoas que se recusam a se vacinar. Nós estamos vendo na França quase que semanalmente manifestações públicas contra a determinação do governo do passe sanitário, ou seja, para você ir ao cinema, ao teatro, a um restaurante, você tem que mostrar a sua carteira de vacinação. E as manifestações contra o passe sanitário, porque as pessoas se recusam a se vacinar. É uma luta todo o tempo contra esse tipo de concepção que é própria daqueles que são negacionistas, né? Então, essa é uma questão que a Secretaria de Saúde vai ter que pensar uma forma de como fazer com que esses professores venham a se vacinar. Mas a imensa maioria dos professores do Distrito Federal já se vacinaram com a primeira e a segunda dose. Ainda tem alguns que não completaram a segunda dose, mas a imensa maioria já está vacinada, né? Que mais? Eu acho que o que a gente precisa considerar é que essa pandemia ela colocou em relevo todas as mazelas da nossa sociedade. Ela deixou muito evidente as desigualdades sociais, o sofrimento das pessoas que perderam o emprego, o Estado não ofereceu a elas condições de sobrevivência dignas, as pessoas foram obrigadas a tentar sobreviver de qualquer jeito, não é? Inclusive deixar o isolamento social, deixar cuidar da sua casa para tentar arrumar alguma coisa para poder sobreviver. Então, infelizmente, essa foi uma realidade sempre presente aqui em Brasília também, né? O Estado aqui no Distrito Federal não. Nós fizemos um projeto de lei que foi aprovado para que o governo pudesse dar um auxílio emergencial às pessoas, famílias carentes. Isso o governador vetou e nós não conseguimos derrubar o veto, né? Então, não conseguimos instituir essa lei, né? Para que as pessoas pudessem ter o mínimo para a sobrevivência. E também as desigualdades sociais também se mostrou claramente no processo quando os professores começaram a fazer aulas remotas, né? A quantidade de estudantes que não tinham acesso à internet, ou não tinham um celular, um smartphone, ou não tinham um tablet, ou não tinham um computador, né? Então, essas crianças, os professores tiveram que se virar para copiar, fazer meio físico, para poder entregar às crianças algum conteúdo que eles pudessem acompanhar. Então, realmente, essa é uma questão dramática. Quando a Secretaria de Saúde podia ter feito, de fato, uma política para dotar todas as cidades de internet, dotar todas as crianças de um mínimo, pelo menos um tablet, para eles poderem acompanhar as aulas, nem isso foi feito, né? Então, realmente, a pandemia evidenciou claramente as desigualdades sociais que o país ostenta, né? E que aumentaram substantivamente neste momento, né? O número de pessoas pobres e extremamente pobres aumentou significativamente no Brasil, né? E isso também revela a precariedade da nossa educação. Brasília poderia ser um exemplo nacional da qualidade do ensino público, né? Isso, até medida, porque nós temos professores altamente qualificados, mas as condições da oferta aos professores de condições técnicas, tecnológicas, para que esse ensino possa ser realmente o melhor ensino do Brasil, isso não acontece, né? Então, a gente está vendo aí as precariedades batendo na nossa porta quando a gente analisa o que está acontecendo hoje, né? São coisas que normalmente elas passam desapercebidas e no momento de pandemia isso se torna extremamente grave. Há alunos que usam transporte escolar, que são absolutamente desorientados para controle da pandemia, estudantes que têm que esperar horas, aqueles estudantes que participam do ensino integral, eles esperam horas
pelo transporte para conduzi-las à escola de ensino integral. Né? Então, realmente, há vários problemas que a gente tem verificado aqui no Distrito Federal de maneira muito, muito séria. Né? Então, gente, é isso. Eu acho que eu anotei aqui as coisas que vocês falaram, aquilo que eu puder levar com sugestões da escola para a Secretaria de Educação, a gente vai levar. Né? Eu acho que, sobretudo, essa questão que a Cíntia falou do rastreamento é muito importante. A gente que cobrou já da secretária, cobrou da secretária de Saúde, que pudesse haver testes, né? Pudesse haver realmente um processo de rastreamento dos casos que são suspeitos, né, de Covid. Isso não está sendo feito. Não é por falta de condições. O Laboratório Central aqui do Distrito Federal, da Secretaria de Saúde, tem condições de fazer em torno de 10 mil testes PCR por dia. E nunca foi demandado desse montante. A Universidade de Brasília emprestou equipamentos para o LACEN para eles poderem se dotar de condições de fazer os testes. Entretanto, nem a própria Secretaria de Saúde assinou o LACEN na medida de sua capacidade. Então, infelizmente, essa é a situação, o quadro que é decorrente, né, da omissão dos políticos, né, em relação à pandemia e, sobretudo, em relação às populações mais vulneráveis. Existe um efetivo descaso, né, com relação a essas populações. Então, eu penso que é uma questão também política. Né? A forma como a pandemia foi tratada no Brasil tem um conteúdo político absolutamente claro de descaso, de negacionismo, de descrédito com a ciência, né? de corrupção mesmo. Né? Haja visto aí a tentativa de comprar vacinas que sequer estavam aprovadas pela Anvisa, da maneira que pudesse beneficiar algumas pessoas. Né? Então, realmente, nós estamos vivendo esse drama, infelizmente, no nosso país. Então, é isso. Deputada, tenho duas perguntas ainda de duas pessoas. A gente tenta acabar sempre 7 horas, né, o nosso Estreitando Laços. Aí eu vou pedir para quem ainda está, né, fazer a pergunta breve aí, fazer a sua colocação, que é o Guilherme, que é o supervisor da escola, e a Tereza, que é a nossa coordenadora pedagógica. Boa noite a todos, boa noite, deputada. Muito obrigado pela presença, né? Eu sou professor também da rede já há um tempinho, e a minha pergunta é com relação a essa questão do desenvolvimento da pandemia também, mas com um aspecto um pouquinho diferente, né? Eu noto que no ano passado, a gente, numa consulta sobre o regimento escolar e que a legislação correlata do DF, nós fomos a única escola, e a gente até comentou isso com o Gabriel quando eu e Cíntia fizemos a visita no ano passado para o seu gabinete e tal, nós fomos a única escola do DF que notou e recomendou à Secretaria de Educação que se fosse dado cumprimento na meta 18 do Plano Distrital de Educação de 2015 a 2024. E essa meta 18 ajudaria muito nesse gerenciamento, inclusive da pandemia, porque ela diz respeito à quantidade de crianças por sala, tanto no ensino infantil quanto nos anos iniciais do fundamental, né? E, bom, eu já trabalhei em 2019 com 28 crianças na minha sala dando aula, né? Na Granja do Torto, quando eu trabalhava lá ainda. E a meta indica que o máximo de crianças para 4 e 5 anos fosse de 15 crianças. Praticamente a metade da realidade hoje do DF de crianças em sala, né, para o ensino infantil, né, e do fundamental, anos iniciais, para 20 crianças, né. E o mais aterrador ainda que eu vejo é que no monitoramento da implantação das metas do PDE, sequer tem a menção de como essa meta foi começada a implantar. Tem um lindo, assustador, né, branco, traço nesse monitoramento da meta. Então é o famoso nada a declarar, né, por conta da Secretaria mesmo de Educação. Então, assim, eu queria colocar esse comentário porque, assim, me assusta, às vezes, quando a gente tem instrumentos para trabalhar a melhoria da qualidade da educação e até essa questão de gerenciamento da pandemia também, mas muitas vezes a gente acaba não utilizando nem cobrando enquanto população, enquanto classe profissional, né,
muita gente desconhece, né? Tanto que de 500 escolas nós fomos a única que colocou essa meta, essa cobrança. Eu queria deixar um comentário e agradecer pela presença. Não é só. Quer falar, Tereza? É a coordenadora? Aí a Arlete termina respondendo. Sim, a Arlete até falou um pouco, né? Em relação à internet na escola, né? Porque diz que tem uma internet, né, do governo, só que na nossa escola a internet é paga com dinheiro da APM, né? Então, assim, nesse momento de pandemia, né, tem essa necessidade, né, da internet, né, na escola, né? A Arlete já falou das crianças, né, e da escola, né, que é algo que está mais próximo ali, que nós temos crianças, né, que ainda estão no ensino remoto e que têm a necessidade de ser atendidas, né? Sem contar, né, dos equipamentos, né, que os professores utilizam, né, que a gente precisaria, né, desse apoio, né? E outra sugestão também, né, é de se fazer campanha, né, da valorização da educação, né, porque as crianças estão fora, e eu não sei como fazer isso, mas sim da comunidade, alguma coisa para a comunidade se mobilizar, para a gente valorizar, ter isso como meta, né, de valorização da educação, né, porque a gente não vê que a educação não é apenas a escola, né, ela tem, né, por exemplo, a valorização das bibliotecas, né, a gente vê, por exemplo, no supermercado, né, tem remédio, né, para comprar, poderia ter livros, por exemplo, né, uma sociedade que valoriza a educação, né, os livros. Então, assim, de fazer campanhas nesse sentido. Obrigada pela sua presença. Ok. Muito bem. Tem um dado aqui que a Secretaria de Educação divulgou hoje, que em torno de 2.036 professores ainda estão em teletrabalho, porque não deu ainda 15 dias depois da segunda dose, né? Então, esse é um dado que fragiliza também as escolas. Com relação à questão do cumprimento da meta 18, do PDE, eu diria que não é só a meta 18 que não está sendo cumprida, né? Várias outras metas não estão sendo cumpridas pela Secretaria de Educação, pelo governo. Isso é lamentável, porque foi um plano extremamente discutido, debatido aqui na Câmara Legislativa, debatido com a comunidade escolar, né, que, infelizmente, não leva a sério para resolver. E essa questão da proporção de alunos por sala de aula é muito séria. E há escola em que essa situação é gritante, né? Então, de fato, essa é uma meta que a gente tem que lutar por ela, né, para que ela seja efetivada pelo governo. Eu acho que, de fato, existe um descompromisso com a educação. No plano federal, vocês percebem que a educação e os professores são tomados como adversários, inimigos, né, do governo, né? Não é à toa esse tanto de projeto ridículo como a escola sem partido, a condenação da ideologia de gênero, uma série de coisas absurdas que estão acontecendo. O próprio ministro da Educação, as coisas absurdas que ele fala, né? Então, é um momento político muito ruim. E aqui em Brasília é um pouco, não é tão igual, mas é quase igual, não é? Veja bem, a gente, no governo Agnello, nós conseguimos um aumento salarial, um novo plano de carreira, e nós teríamos já de ter recebido a terceira parcela, e até hoje nós não recebemos. Não é só a educação, todos os servidores públicos do Distrito Federal. Então, é um descaso absurdo, né, com a educação. Como é que pode, na capital da República, a unidade federada que possui o maior orçamento per capita do Brasil, nós não temos internet em todas as escolas, não temos a possibilidade de oferecer a todos os estudantes condições que a Constituição prevê de igualdade e atendimento a todos os estudantes, né? A gente não está tendo, objetivamente. Então, essa é uma realidade que a gente só vai vencer se a gente se mobilizar mesmo, se a gente for fazer campanhas, lutar por isso, para que não só os professores do seu sindicato lutem por isso, mas também que tenham apoio da sociedade, para que a gente possa fazer com que, de fato, a educação seja uma prioridade de governo. Todo candidato a governador diz que a educação é prioridade. Depois
deixa de lado, né? Então, a gente tem que cobrar mesmo. Eu acho que é uma questão central a gente lutar pela qualidade da educação pública e gratuita aqui no Distrito Federal, né? Isso é urgente. O cumprimento das metas do PDE, tudo isso são questões fundamentais que devem fazer parte da nossa luta cotidiana, quer seja no sindicato, quer seja nos conselhos escolares, ou em todo lugar, a gente tem que fazer com que a comunidade entenda a necessidade de lutar pela qualidade da educação pública aqui no Distrito Federal. Então, essa realmente é uma questão fundamental que a gente deve tomar à frente, né? Colocar em debate e fazer com que se mobilize as pessoas em torno disso. É isso. Então, agradecemos aqui a presença, né, da deputada Arlete Sampaio, que tem contribuído aí de outras formas também, né, com a nossa escola, com a nossa comunidade. A gente chama, deputada, a nossa escola de comunidade, né? A gente é a comunidade Escola Classe Beija-Flor, né? Então, e a gente tem uma coisa diferente aqui dessa escola. Cada escola tem a sua cara, né? Tem um jeito, né? E a gente trabalha com uma inspiração na pedagogia Waldorf. E a gente tem isso no projeto político-pedagógico, a comunidade gosta muito, né? E aí a gente queria terminar, eu sei que muitas pessoas estão colocando aqui coisa no chat, a gente combinou que a gente terminaria em uma hora, não sei se alguém quer ler aí o chat. Eu acho que não cabe agora, gente, só perguntas, porque a gente tinha combinado esse a 1 hora para a gente honrar isso, né? Mas eu tenho certeza que, em umas próximas vezes aí, acho que a deputada também está aberta aí, né, para mais uns encontros. Claro, pode me convidar. Então, eu queria, né, a gente falou um pouquinho dessa inspiração na pedagogia Waldorf, e a gente queria terminar o nosso encontro de hoje, essa troca, né, agradecendo todas as pessoas, né, que estiveram aqui hoje e que elas possam levar isso para mais gente da nossa comunidade fora também, né, para a gente levar essa conscientização, essas palavras, né, esse conhecimento aí para ter uma melhoria da nossa sociedade como um todo. E a Daniela, que é a nossa vice-diretora, ela vai falar o verso final aqui para a gente terminar nosso projeto Estreitando Laços. Então, gente, realmente reiterar esse agradecimento, né, ao compromisso da deputada aí com a educação e com a saúde, e essa comunidade que é muito, realmente, Arlete, uma comunidade muito especial, as professoras, professores, realmente com um compromisso muito verdadeiro, e as famílias muito cidadãs e participando. Então, a gente vai terminar com esse verso do Rudolf Steiner, né, que é o criador aí da pedagogia Waldorf, que tem muitos encontros com o nosso Paulo Freire aí. Não posso esperar que algo mude lá fora na vida social se eu mesmo não me puser em movimento. Boa noite, gente. Até um próximo Estreitando Laços e agradecemos, então, a presença da nossa deputada. Boa noite, obrigada pelo convite, me convide outras vezes, tá? Boa noite. Depois você vem conhecer pessoalmente. Claro, vem conhecer pessoalmente aqui. Eu já me organizei várias vezes para ir, depois veio a pandemia, eu não fui, mas agora eu já posso ir. Ah, que ótimo. Tá? Obrigada, então. Falou. Boa noite, gente. Valeu, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite, pessoal. Valeu. Valeu. Obrigada.